Olá, olá. Vamos olhar aqui. Não tem ninguém ainda, mas já estamos ao vivo, né? Tudo certo. O Anderson entrou. E aí, Anderson? Tá ouvindo bem, Anderson? Porque a gente colocou aqui o telefone um pouco longe. Para pegar todo mundo, você tá ouvindo bem? Dá um retorno pra gente aí se tá ok. Isso. Legal. Beleza. Muito bom, pessoal. Bom, como a gente tinha passado para vocês lá, hoje a gente vai fazer uma live especial, né, com um amigo nosso, que é o Paulo Pimon. Ele deve chegar por volta de umas 9h45 mais ou menos, ele vai entrar, ele falou que ia atrasar um pouquinho por alguns compromissos que ele tinha. Então a gente vai começar a live e o Léo quer falar um pouco desse processo, né? Principalmente o processo dele. E a gente vai tocando aqui já e já vamos trocando uma ideia. Uma coisa importante é que a gente recebeu algumas perguntas que a gente vai fazer pro Pimon. E quem quiser fazer perguntas pode mandar aí, o Léo vai anotar para a gente poder responder, perguntar para ele também e a gente responder ao vivo para vocês, ok? Então vou deixar com o Léo aqui para a gente ir tocando. E aí, gente? Carla, Marcelo. Beleza, gente? Seja bem-vindo. Então o Matheus adiantou já um pouco, né? Aqui quem não me conhece, eu sou o Leonardo, tá? Sou psicólogo, sou psicopedagogo e sou pai também, sou esposo. Então, aos pouquinhos vocês vão conhecendo a gente, quem for seguindo aí, quem tá entrando novo, tá? Aqui atrás eu vou pedir pro meu xará se Leonardo apresentar. Também. Sou Leonardo também, hoje eu trabalho com aulas particulares de defesa pessoal e a gente está nesse caminho aí junto, né? Hoje o Pedro vai ficar mais responsável pelo Léo aqui, o outro Léo vai tomar a frente hoje aí das perguntas, né? Isso. E aí, para quem já está chegando aí, ainda não viu o recado, nós vamos ter a participação do Paulo Pimon. Então, quem quiser participar aí, já vão fazendo algumas perguntas, a gente anota. E assim que o Paulo entrar, a gente repassa essas perguntas para ele. Que atrás chegou nosso outro companheiro, nós somos um quarteto. Se apresenta aí, Pedro. Oi, meu nome é Pedro e acabei de chegar quase atrasado, mas tô aqui. A gente está se apresentando de novo, viu, gente? Quem já conhece, descarta essa parte. Mas é porque a gente acredita que algumas pessoas estão chegando aí agora, né? Às vezes estão conhecendo o nosso grupo agora. Então a gente vai relembrar, né, que nós somos um grupo aí, um quarteto, né, de homens que estão no seu processo de se sentirem melhor, de serem cada vez homens melhores no trabalho, na sociedade, em casa, na família. E a gente criou essa página, criou esse grupo para a gente crescer e levar quem quer crescer junto com a gente, tá? Então aos pouquinhos a gente vai caminhando e vai passando algumas coisas que a gente já conseguiu alcançar, ou que mesmo que a gente não conseguiu alcançar, mas que a gente conseguiu conhecer, e aí a gente passa esse conhecimento para vocês. Hoje o tema da live é a força do masculino, e eu tive a vontade de falar um pouquinho do meu processo e que tem a ver também com a iniciativa de construir esse grupo. Todos nós, de alguma forma, todos nós quatro aqui, de alguma forma, tiveram essa iniciativa de criar o grupo, né? A gente foi se conectando um com o outro, justamente com essa necessidade de nos melhorar. Então, dentro do masculino, dos homens, das características dos homens, vocês vão perceber, aí cada um vai tentando se identificar, vai tentando lembrar se tem algum amigo assim, se o pai é assim, se o tio é assim, ou o professor. Então eu, por exemplo, a minha característica, né, é de um homem passivo, tá? Então eu por muito tempo, tá, eu cresci, vivi com o rótulo do menino bonzinho. Sabe aquele menino bonzinho que faz tudo, agrada todo mundo, que é muito educado, né? Não consegue falar não. Que mais?
E por conta disso, né, acaba vivendo algumas relações abusivas, tá? Não são só as mulheres que vivem relações abusivas, os homens também sofrem, tá? Inclusive os homens que são o oposto da minha característica de passivo, que é os homens agressivos também têm um sofrimento interno, tá? E por isso às vezes eles usam da agressão, né, eles subjugam outras pessoas para poder se livrar um pouco desse medo, dessa insegurança interna. Mas eu vou falar um pouco de mim, que é essa característica que eu carreguei. Então, quando eu percebi em mim essa característica e que não era normal, porque até então eu achava que era normal, eu achava que eu estava abafando. Então eu fazia um esforço muito grande para bancar essa qualidade de bonzinho, de ser um menino bonzinho, de falar sim para todo mundo, de tentar ajudar todo mundo, de carregar inclusive problemas que não são meus comigo. Então a gente sofre muito de não conseguir bancar uma opinião, tá? Então essa característica do passivo, muitas vezes ele não consegue ter uma postura e impor a sua ideia, impor a sua vontade. É sempre a vontade do outro em primeiro lugar. E esse aí era eu, tá? E com isso eu fui me perdendo dentro de mim, tá? Uma forma de me encontrar foi conectar com o meu masculino, porque veio lá de trás, né? Na minha história, né? Lá atrás eu optei em ficar do lado da mãe, tá? E com algumas críticas internas com relação ao meu pai. Então tudo que eu queria, né, na verdade, era ser alguém diferente do meu pai, tá? Talvez até por um tempo inconsciente. E algumas coisas eu percebo hoje que até era consciente. Então eu anulava essa força. Então sempre que eu estava numa decisão em que eu precisava tomar séria, algo importante, eu me sentia inseguro, me sentia incapaz, porque eu pensava, a minha atitude vai gerar um desconforto no outro, e esse outro não vai conseguir mais viver como um bonzinho. Então isso vai ser muito ruim para mim, porque aí então eu vou perder esse reconhecimento. Então isso para nós é um sofrimento grande. Então se apropriar da força do masculino, para mim, foi conhecer, né, o homem que eu tenho e saber que eu posso me colocar, tá? Que eu posso falar não, que eu posso tomar decisões importantes, tá? Que eu posso superar os meus medos, minhas dificuldades, minhas inseguranças. Lógico, né? Se eu tiver na minha consciência madura, tá? Eu vou fazer isso com assertividade, e é isso que eu estou tentando fazer. Porque o problema não é eu falar o não, o problema é você fazer isso com assertividade, né? Você expor aquilo que você está sentindo com assertividade, por mais que isso vá ao contrário do que o outro pensa, tá? E assim a gente vai começando a sentir que a gente é gente, que a gente tem um lugar, e aí algumas máscaras nossas vão caindo, tá? Que aí o menino bonzinho na verdade é uma máscara, por fora é a calma, né? O anjinho, por dentro era a raiva, né? Então essa raiva me consumia, e essa raiva me fazia às vezes ter pequenas explosões com as pessoas, porque a gente não consegue bancar isso o tempo todo, em algum momento a gente explode. Então era o que acontecia. E é muito comum, principalmente nessa característica de guardar a raiva, né? A raiva é um dos 4 sentimentos autênticos que nós temos, né? E a raiva é importante porque a raiva é energia, né? Raiva é ação. Então, assim, a raiva contida nesse caso aí, e essas pequenas explosões podem gerar, inclusive, explosões muito grandes. E é quando a gente vê assim, nossa, mas aquela pessoa era tão calma, e de repente ela foi agressiva de alguma forma. E o que é isso? Ele usava uma máscara de bonzinho, uma máscara de que era calmo, mas por dentro ele não estava conectado com a sua energia, e aquilo ele não deu um lugar para aquilo, e aquilo ficou dentro dele, ele não externalizou essa raiva, e essa raiva pode culminar numa explosão muito forte, pode
pode acontecer inclusive assim, acidentes, desastres, enfim, coisas que a gente vê por aí, né? Então, o perigo de conter essa raiva nesse sentido e não canalizar ela para uma ação assertiva é de implodir ou explodir também. Eu não sei se os meninos querem falar alguma coisa, se eles querem colocar alguma coisa. Bom, na verdade, esse papel do bonzinho também reconheci muito, né? Parte da minha descoberta do masculino foi tirar esse bonzinho. E é interessante que há pouco tempo eu conversei no Facebook com uns amigos. Eu joguei uma pergunta sobre o que um dos livros que a gente utiliza chama de homem frouxo, que é esse que perdeu a conexão com essa força, né? Eu perguntei para o pessoal, o que vocês acham desse homem frouxo? Porque, no meu ver, antes existia só o homem tóxico, que é aquele que é o típico geração X, né? Trabalha todo dia das 8 às 8, que tem que defender a família, que tem que brigar com todo mundo, tem opinião forte, aquela coisa bem tosca, né? E foi uma evolução. Tá tendo hoje em dia essa parte do homem frouxo. Já é uma evolução, porque já é a contrapartida desse homem tosco, dessa coisa crua. Mas ao mesmo tempo, como bem diz o autor lá que a gente gosta, nenhum estágio é o estágio final, né? Então os dois lados ainda é uma bagunça nessa força. E eu comentando com o pessoal no Facebook, eles falam assim, mas não tem problema esse homem frouxo. Eu falei, não tem mesmo. A questão não é um é ruim ou o outro é ruim. A questão é que algumas pessoas, alguns homens, o Léo acabou de dar o relato dele, no meu caso também, eu fui sentindo isso, a desconexão da nossa própria força. Então a gente começa a se sentir fraco. A gente começa a se ver numa relação que às vezes não é tão bacana ou que a gente gostaria de se impor mais. Ou de uma relação de amigos em que a gente está sendo sugado e não consegue falar um não. Ou às vezes num trabalho, num cargo, que seria bom ou a gente se pôr mais para crescer ou se defender melhor para sair. E aí a gente fica sem essa força. Então é uma força, né? O bonzinho, quando ele perde o controle, ele tem o perigo que o Matheus acabou de falar. Tem o perigo real de brigar, de explodir, de machucar alguém. E, como todo mundo está acostumado a ver, nossa, mas como assim ele explodiu? Mas parece que ele é tão calmo, tão na verdade, bonzinho. é tão bonzinho, mas na verdade aquela coisa, para algumas pessoas, está remoendo de tal forma, chega um momento que estoura. Então o papel da nossa descoberta, o papel desse projeto, é conseguir colocar essa força em resultados construtivos. Porque aquele que estoura, que é aquele que se machuca e não olha para o próprio ferimento, está ruim, e aquele que só fica se lambendo nos ferimentos, também está ruim. Então a ideia é trazer consciência para essa força e pôr em lugares úteis, construtivos. É assertividade mesmo, né? Igual o Matheus estava falando. Quero dar um exemplo do meu processo. Há uns anos atrás, tudo eu podia. Eu podia, se pedisse algo para mim, era na hora, mesmo que passasse por cima dos meus tarefas, né? Tudo eu aceitava. Leonardo, vai fazer isso? Não, beleza. Sim, tudo no sim. E aí, no processo de terapia, eu descobri que não precisava ser assim, né? Aí, foi lá em casa, o impacto mais forte, né? Na primeira semana, tudo que falava para mim, eu não quero assim, quero aquilo outro. E aí que tá a coisa, né? A assertividade, né? Não por quê? Por causa disso e aquilo outro. Sim, vamos construir algo novo, né? Sempre tem o oposto, que também pode ser saudável. Não é o certo ou errado, igual o Pedro falou, né? Sempre tem um meio termo, tem a assertividade. E isso que é interessante dessa caminhada. E, assim, na verdade, quando você lê o livro do Robert Bly, o João de Ferro, tem duas passagens muito importantes que ele fala sobre esses dois caminhos de filhos, que ele chama de filhos de homens que vieram de famílias disfuncionais. Ele fala que são 98% da população veio de famílias disfuncionais. E por que o não é tão importante, né? O não, na verdade, ele é como se fosse uma chave para você se conectar com você mesmo. Porque o não é limite. E limite é você cuidar de você. Quando você fala sim para tudo, você não coloca limites para
para o outro em relação a você. E nós temos limites. Nós temos que ter os nossos limites e nós temos que saber aquilo que nos faz bem e o que não nos faz bem. Então falar não é tão importante, não é pela palavrinha não, mas é por tudo aquilo que o não representa no seu mundo interior. Porque quando você não sabe se aquilo te faz bem ou não, ou se você faz aquilo só por obrigação, aquilo fere você interiormente. Ou só para obter o reconhecimento. Ou só para ter um reconhecimento, ou só para não ficar tido como, para não dar trabalho. Então tudo isso causa um problema para você. Você está engolindo algo ali. É interessante que tem um impacto social disso, né? Porque, por exemplo, numa inserção dentro de um grupo, numa profissão, num cargo, aquele cara ele pode minar um projeto gigante. Porque ele pode ser simplesmente aquela queimado de sol, sabe? Aquele que qualquer coisinha pode ser que se estoure. E quando estoura, as pessoas não percebem, vai ter impacto ruim. Então, além do trabalho de autoconhecimento, é quase uma responsabilidade desse autoconhecimento para influenciar bem quem está à nossa volta. Porque quem está também ganha. Como o Léo comentou, as pessoas que estão à nossa volta começam a sentir, começam a perceber que está tendo diferença. Isso é crucial. Uhum. E aqui, a gente falou um pouquinho da gente, mas é só a experiência nossa. Mas o que a gente gostaria que vocês entendessem é que a gente vive papéis. A gente vive papéis que a sociedade construiu. Tá? Então essa ideia que a gente tem do masculino, do feminino, que as mulheres devem fazer tal coisa, os homens devem fazer tal coisa, são papéis sociais. Agora, dentro desses papéis sociais, que é algo que a sociedade impõe, as coisas que a gente aprende desde criança, com aquelas referências nossas de casa, a gente tem que tentar se encontrar na nossa individualidade, tá? Porque tem uma parte nossa, tá? Que a gente falou aqui, né, de uma característica do homem que é passivo, uma característica do homem que é agressivo, mas existe um meio termo que é o masculino saudável, que aí é onde a gente consegue encontrar uma força maior, tá? Que assim que o Paulo entrar, a gente vai poder explorar um pouco mais. Poder explorar mais, até porque ele tem uma experiência maior nesse campo, tá? Mas é possível, o que a gente está querendo dizer é que é possível nós homens, sermos firmes e gentis ao mesmo tempo, tá? A gente pode se colocar, a gente pode sentir essa força e buscar ela nas nossas raízes, nas nossas referências, né? Porque uma coisa a gente sabe que as mulheres se fortalecem com as mulheres e os homens se fortalecem com os homens. Então, para quem aí é homem aí que está assistindo a gente, faça uma avaliação aí. Quantos amigos homens tem? Né? Desses amigos homens, quantos você pode confiar? Você pode conversar das suas dores. Sem ser julgado. Tá? Sem medo de ser julgado, ou que a pessoa consiga te levar a sério. E até que ponto que assim, que as suas relações, no geral, não ficam superficiais, né? O que a gente às vezes observa é que as relações dos homens, e aí você pode ser relação de homem de homens de amizade ou uma relação de homens com mulheres, elas ficam superficiais também, né? Quando o Robert Bly fala dos dois tipos de homem, o Bert Hellinger também fala desses dois tipos de homem, que são os homens que ficaram ligados ao campo da mãe. Você tem aquele que tem o bloqueio do afeto, que seria essa pessoa que um pouco mais agressiva, ou então que não se preocupa muito com os sentimentos do outro, né? Ou o bonzinho, que é aquele que se preocupa demais com os sentimentos do outro. Então, os dois caminhos são caminhos que a gente chama adoecidos, né? E nós viemos de uma história nesses dois caminhos, né? A história nos traz esses dois caminhos, na verdade. Então, isso vem da Revolução Industrial, né? Dos movimentos feministas. Tudo isso faz com que só um minutinho. Parece que o Paulo chamou a gente aqui. Só um minutinho. Boa noite, senhor Paulo.
E aí, galera? Tudo bem? Me atrasei 5 minutos, mas estou aqui. Tá tranquilo. A gente tava tocando aqui, tava falando um pouco aí um pouco da força do masculino, né? O que vocês já adiantaram aí para o pessoal? A gente falou algumas coisas, a gente falou um pouco dos dois tipos, né? Do homem mais bonzinho, do homem mais agressivo, né? Falamos também um pouco da história de cada um. Que bom. Falamos também um pouco da questão histórica mesmo, né? Que isso vem de um movimento social também, né? E o Robert Bly fala que essas famílias elas são muito comuns, 98% dessas famílias são disfuncionais, né? Aham. Bom, a crítica, não sei se a crítica, mas a reflexão que o Robert Bly fala é que o movimento feminista, muitas vezes, sabe, é difícil falar aqui abertamente sobre isso, né, porque às vezes a gente é mal compreendido. Mas existem aspectos bastante relevantes a respeito do movimento feminista, né, que a gente não pode negar e que eu sou completamente partidário a algumas das causas dentro do movimento feminista. Só que algumas vezes a gente confunde ou tem uma ideia que o movimento feminista ele veio como uma reação, e é verdade, em muitos aspectos veio como uma reação à dominação e à subjugação da mulher, né? Na sociedade, na família e tal. Porém, um dos aspectos que o Robert Bly traz a respeito do início, e ele viveu isso muito bem, né, porque ele estava lá trabalhando com homens e mulheres na década de 60, 70, onde surgiu isso tudo. O livro dele foi lançado no início, foi ali no final da década de 80, eu acho, mas ele faz uma reflexão que vai um pouco antes. Ele fala sobre a Revolução Industrial, né? E a Revolução Industrial teve um impacto muito, muito grande na família e nessa relação da presença do pai na casa. Porque com a Revolução Industrial, o que teve? Não teve só o aspecto de o pai estar mais ausente, mais tempo ausente da casa e da presença física dos filhos, como também teve o pai, ele está, durante esse tempo que ele está lá fora, ele está na maior parte das vezes conectado a um trabalho como depois foi um trabalho que o aliena de si mesmo, alienado de um propósito, alienado de um serviço à família, né? Então o homem, quando volta do trabalho, ele volta trazendo o que para casa? Estresse, nervosismo. Aí é que começou, na verdade, a gente a perder a força do masculino. Porque até então, seja na lavoura, seja na caça, o homem sempre trazia algo bem concreto, bem palpável para a nutrição da família, do seu trabalho. Ele sempre trazia, mas com a Revolução Industrial, ele... né? Tem um salário no final do mês que é colocado no banco. Isso é muito distante para o filho se relacionar com isso. Como que o filho vai se relacionar com o resultado do trabalho do pai? Com certeza. Então, essa presença paterna, não só ausente porque trabalha muitas horas fora, mas é a ausência do que ele traz para casa de bom. Do resultado do seu trabalho. Então, tu começa ali uma geração... Ele mesmo, né? Até para ele mesmo, porque assim, quando eu trago a caça, né, eu me sinto... Não, eu fiz o meu papel, né? E aqui talvez tá o minha salário, presença. não sei se esse salário vai dar para o mês todo, então isso já me estressa já no começo. Então eu não tenho nada palpável, que aquilo não se materializa de imediato, né? Então, não só para o filho, mas também, às vezes, para o próprio homem que foi trabalhar, que está trabalhando, né? Exato. Então, eu não tenho só um trabalho que eu não vejo um propósito, né? Que é aquela famosa lá, né? Na Revolução Industrial, né? E ainda hoje, claro. Mas aquele negócio de apertar parafuso, aquele trabalho repetido, né?
E isso tudo, essa industrialização teve um impacto muito grande na forma com que essas duas energias presentes na casa, a energia do pai e a energia da mãe. Então a mãe foi ganhando espaço e se tornando, tendo que se virar para ser tudo na família. Porque até quando volta para casa, esse homem que passou tantas horas num trabalho alienador e totalmente ausente de alma e de propósito, ele chega em casa totalmente drenado da sua força, né? Drenado completamente da sua... Exausto. Então a mulher vai tomando esse lugar pela ausência de presença, né? De força paterna. Quando eu digo força, eu não estou falando de força de imposição e dominação, força de presença, de alma, de proatividade, né? Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Do próprio papel mesmo, né? Assim, a gente, na outra live a gente comentou essa questão assim, da diferença, né? Do amor do pai, do amor da mãe, né? O amor do pai é um amor que empurra, vamos dizer assim. O amor da mãe é um amor que acolhe, né? Então, assim, isso para a formação, no caso do filho, né? Ou do homem em si, isso tem um peso muito grande. Então, se ele está drenado, ele não consegue exercer isso, né? E a gente até brincou. Esses dias, não sei se foi um cliente ou um amigo nosso que falou assim, mas eu não concordo, porque a minha mãe ou a mãe de um amigo criou o meu amigo como se fosse pai e mãe, e ela também ajudou e fez. Aí eu disse para ele assim, não, tudo bem, isso acontece demais no mundo todo. Claro. Agora, uma mulher, é biologicamente impossível ela ensinar um homem a ser homem, ela não sabe do que é isso, né? Então nós temos questões simplesmente biológicas aí, somente uma mulher pode ensinar uma mulher a ser mulher, e somente um homem pode ensinar um homem a ser homem, né? Então, por mais que ela pode tentar fazer, ela vai fazer o que ela dá conta, ela vai dar o máximo dela para criar aquela criança. Mas existe uma relação do masculino que ele infelizmente, ele não vai ter. Ou se ele tiver, vai ser de um tio, do avô, ou de um mentor, um professor, algo assim, que vai fortalecer isso nele. Pode, né, ajudá-lo nesse sentido. É alguém que vai estar a serviço desse pai que não pôde, né? Isso, exatamente. Que por algum motivo não ficou, né? Pode ser um acidente, pode ser que ele foi embora, enfim. Na perspectiva da constelação, a gente tem bem essa ideia, né? De que quem oferece uma figura paterna, mas que não é o pai de origem, ele pode interromper questões importantes no desenvolvimento desse homem, se ele não tiver essa consciência de que o papel que ele está exercendo na vida desse menino, menina, ele está oferecendo a serviço do pai de origem. Mas muitos querem se colocar como se pudessem substituir o pai. E aí, muitas vezes, é um tiro que sai pela culatra. Sistemicamente está um adoecimento, né? Essa criança, pelo amor cego ou pelo amor da parte emocional da criança, ela não vai conseguir se desligar desse pai de origem, né? Vamos dizer assim. Paulo, eu queria só complementar que você falou uma coisa interessante, né? Que a ausência desse pai meio que contribuiu para que a mãe, de certa forma, fosse acudindo essas demandas, né? Que foram ali sobrando, né? Pela ausência desse pai. E conta para nós, assim, aonde é que essa criança, esse menino, né, se perde nessa história? Exatamente. Aonde se perde é porque arquetipicamente, mitologicamente, a nossa história como ser humano, o homem, ele carrega em si, alguns usam até essa expressão, ele carrega a presença do sagrado masculino. Então, quando um menino ele olha para os pais e ele não vê o pai, ele vê a mãe e as características masculinas da mãe por causa dessa necessidade que a mulher teve de assumir todos esses aspectos, a mãe ela carrega
arquetípica, mitologicamente, espiritualmente, ou ela é a portadora do sagrado feminino. Quando ele olha para a mãe e vê todas aquelas características masculinas que ela teve que exercer pela ausência ou rejeição ao pai, ele fica extremamente confuso. Há uma confusão interna aqui. Há uma como que eu posso... Porque ele está vendo, porque ele está conectado. Exato. Então ele fica aqui dentro extremamente confuso a respeito do masculino e do feminino. O que isso acontece é que ele tem toda a força do masculino, ao mesmo tempo ele vê que se a mãe tomou todas essas características paternas e maternas, quer dizer que o pai foi rejeitado, o pai foi excluído. Então ele sente a falta, o desejo por esse amor do pai, né? Por essa presença do pai, por essa presença. E ele só vai conseguir realmente exercer de forma saudável as suas características masculinas quando ele se reconectar novamente com o pai. E Léo, é bem fácil a gente ver as características, os efeitos disso, né? É só a gente olhar para a criminalidade do nosso país. A gente faz uma breve pesquisa no sistema carcerário do nosso país e o que a gente vê? Que lá são 90% homens que foram criados por uma figura marcante, presente, amorosa, materna, mas sem a presença masculina do pai. Mulheres que fizeram tudo para dar tudo para o filho, só que algo falta ali que ele não consegue se relacionar de forma saudável com as autoridades, com a lei, com os limites que o Estado e que a convivência em sociedade nos dá. Né? Não é só esse o aspecto do sistema penitenciário, é um universo, né? Mas esse é um deles. Me fez lembrar de uma parte do livro do João de Ferro, que o Robert Bly fala assim, né? Que ele vai falar da chave no travesseiro, que essa chave que fica muito tempo no travesseiro, ou esse menino não consegue achar, um dia ele pode terminar no reformatório, né? O que acontece também dos meninos sem pai é que eles acabam se encontrando nas gangues, né? As gangues e as máfias e tal, muitas vezes eles oferecem um sistema de hierarquia bem claro, que é uma de referência regras. dessa essência aí, né? Que ele vai é como se ele se conectasse de alguma forma com esse formato que tem a ver com essa essência dele, mas é distorcido, no caso da criminalidade. Exatamente. Não é interessante e meio contraditório, porque a criminalidade é romper com... por um lado, é romper com os limites que o Estado dá para as leis que são impostas, mas por outro, muitas vezes, através das gangues, o nome me veio aqui. Milícia, o PCC, como é que a gente chama esses grupos? As organizações criminosas. Essas organizações criminosas, eles se submetem a um monte de regras e de condutas daquilo que pode e daquilo que não pode para pertencer àquele grupo. Então é uma contradição. O que está por trás de tudo isso é o desejo pela conexão com o pai. Ô Paulo, fala para nós assim agora, estou fazendo algumas perguntas porque também para o pessoal que está acompanhando, fica por dentro, né? O que é essa danada da força masculina? Tá, vou voltar lá no começo. Tem uma pergunta que a gente fez que está muito em linha com essa aí, que é assim, uma pessoa perguntou que mas eu vivi até agora sem saber me conectar a isso. Por que isso é importante para mim? Eu acho que tem a ver com essa... que é essa... Como que é isso atua, vamos dizer assim, no dia a dia, enfim. Essa foi uma pergunta que eles fizeram para a gente aí. Eu costumo dizer que a força... E aqui eu não estou falando só de força física, né? Eu estou falando de presença, de atitude, tudo isso, né? Mas a força do homem está no seu masculino.
A força do masculino, quando a gente olha para o masculino, qual é a grande principal característica, ou a característica essencial do masculino? Ação, atitude. Não. Isso tudo faz parte do masculino. Sim. Vou deixar um minuto aqui. Vão respondendo aí, vou ver se alguém responde aqui. Qual é a principal, Qual a principal? E a característica mais essencial do masculino? Quem é que arrisca aí dos participantes? Vocês já deram várias forças, tá? Ok. Alguém falou em foco, ação, né? O que mais que vocês falaram? Atitude. Ação. Uhum. São todas características do masculino. Proteção, não, de jeito nenhum. Proteção, não. Não, depois eu falo sobre a proteção. Mas não, de jeito nenhum. Proteção não é do masculino. Apesar de que eu ouço muita gente dizer isso, né? Depois eu falo um pouco sobre a proteção. Ele tem dois aspectos diferentes. Alguém disse mais força. Falar é masculino. O falar é masculino, isso impacta muito. Dá nó na cabeça da pessoa. Postura, limite, ótimo. Isso tudo são características masculinas, perfeito. Oi, Candice. Oi. Tá bom, eu vou responder então. Vocês não vão gostar de ouvir, tá? Quer dizer, as mulheres não vão gostar, os homens não. Então, a principal e essencial característica do masculino é a agressividade. A agressividade é a nossa principal característica e ali é que está a força do masculino, na agressividade. A agressividade é a força que move a gente para ação, move a gente para desbravar, para prover, para descobrir, conquistar. Tudo vem da nossa agressividade. De forma orgânica, a agressividade ela vem da nossa própria constituição hormonal, né? O hormônio da agressividade é a testosterona. E a agressividade, as pessoas estão acostumadas, Matheus e Léo, né? As pessoas estão acostumadas a ligar a agressividade com violência, né? Isso que eu ia falar, que é totalmente diferente. Uma coisa é a agressividade, outra coisa é a violência, né? Não é totalmente diferente não, Matheus. Não, é bem diferente. Elas são correlacionadas. Você pode usar a violência, a agressividade para a violência, né? Na verdade, a violência é uma distorção da agressividade, né? Porque a agressividade é esse movimento para fora, esse movimento que nos leva a nos mover adiante. De ser agressivo, por exemplo, em negócios, ser agressivo nas suas decisões, ser agressivo nos investimentos, nas relações. Expressar suas ideias, tudo isso vem dessa agressividade, desse movimento interno em direção à conquista de algo. Exato. Sem agressividade não há vida, né? Tu pensa desde a própria sexualidade. Dentro da sexualidade existe muita agressividade. Claro. Não existe? Se não houver agressividade, não há penetração. Sim. Claro que tudo isso, de certa forma, a gente, claro, é envolvido com ou não envolvido com limite, né? E a gente só se torna violento quando a gente não sabe, nós homens nos tornamos violentos quando a gente não tem a maestria sobre a nossa agressividade. Ou seja, quando a gente não consegue, em primeiro de tudo, assumir a agressividade como parte essencial nossa, enquanto a gente não passar por esse processo de assumir essa força que nós temos dentro de nós, que é a agressividade, eu primeiro preciso assumir isso. E segundo passo, eu preciso aprender a manejá-la. Sim. Colocar a minha agressividade a serviço, não só a serviço do bem, mas a serviço
de Pra um vida. movimento para a Do vida. movimento, né? Exato. E quando isso é feito dessa forma se respeita limite, há respeito, há amor. Mesmo que muitas vezes, eu vejo muitas vezes na hora, por exemplo, de dar um limite para o meu filho, ele desrespeita. Daí eu dou um limite para ele, ele desobedece, desobedece, desobedece. Chega uma hora que eu preciso ser agressivo na minha forma de falar, na minha forma de me colocar diante dele, né? Porque ele está num processo de desenvolvimento do qual ele está testando os limites que estão ao redor dele. Né? Então, assim, a agressividade não é igual à violência. A violência é uma distorção da agressividade. Muitas vezes ela é resultado até, né, Matheus? A violência ela é resultado da... agressividade reprimida. Exato. Exatamente. Exatamente. E aí você explode de uma vez, você não tem controle. A gente estava nós falamos um pouco dessa questão do homem bonzinho, que ele, quando ele não coloca limites, ele fica, ele se nutre, ele fica engolindo aquela raiva, né? É isso. Aquela agressividade. E aí ele, de vez em quando aparece uma notícia, nossa, mas aquela pessoa era tão calma e explodiu lá, e bateu, e xingou, enfim. Isso, na verdade, que ele não tem o controle da sua agressividade, não sabe manejá-la, e ele fica reprimindo e tenta não olhar para isso até que é um momento que isso vai explodir ou implodir, né? Exatamente. Descobrir isso, Paulo, eu vejo que é assim, né? A gente tem a nossa parte criança, né? Eu penso que os mesmos homens que estão ouvindo isso agora devem estar como se abrir a porta do parque de diversões. Então, eu vejo que, assim, no movimento, assim, né, às vezes você acaba indo no excesso, né? Até encontrar esse equilíbrio. Exato. Porque o segredo está no equilíbrio. Então, assim, que eu acho que até vai determinar, né, a violência da agressividade, diferenciar isso, tá nesse equilíbrio de dosar e de ter essa maestria, como você disse. Né? E qual as opções que esses homens têm agora que descobrindo, né, que essa é uma grande força, né, nossa, de poder buscar esse equilíbrio, esse domínio dessa entendimento. força, tá? Saber utilizar essa força para o seu próprio progresso, para o progresso da sua família, da sociedade, enfim. Como apropriar Ótimo. dela, né? Uhum. Ótima pergunta. Eu vou dar uma imagem aqui para vocês e vamos trocar aqui se faz sentido essa imagem, tá? Porque a gente gostaria e tem uma certa fantasia, Léo, de que para a gente poder evoluir ou mudar e poder trabalhar melhor com a nossa agressividade, se eu estou aqui num paradigma onde tudo que se refere à agressividade é errado e deve ser reprimido, deve ser escondido, porque eu preciso ser um homem sensível, eu preciso ser um homem que sabe ouvir, que é empático, um homem segundo aquilo que a minha mãe me ensinou a ser, né? Então eu estou aqui nesse lado e aqui desse outro lado tá no oposto tá a violência, aquele que passa por cima dos outros, o dominador, o autoritário, o impositivo, o trator que passa por cima de todos, né? Então, com medo disso aqui, muitas vezes, a gente tem uma certa fantasia que é possível fazer isso aqui, ó. Não, eu falo muito do equilíbrio, então eu digo, será que não dá, Paulo, para chegar só um pouquinho mais para cá? Sabe, essa é a ilusão do macho frouxo, do homem mole, que tem como eu resgatar minha agressividade só fazendo uma pequena regulagem interna, como se houvesse um botãozinho, sabe, que eu Volume. de volume. E essa talvez seja uma ilusão que a gente tem dentro de um próprio paradigma mecanicista a respeito do ser humano, né? O que eu vejo muitas vezes é que às vezes o homem precisa de... Eu sei que é perigoso falar isso, mas eu não calo a minha boca, não. Mas às vezes o homem precisa de liberdade para ir para o outro extremo. Entrar Ele em contato precisa... mesmo.
entrar em contato mesmo. Nem que seja através do esporte, nem que seja através da luta, seja lá o que for, que ele precisa de espaços, e é por que a natureza é tão importante, o contato com a natureza. Na natureza, por exemplo, quando eu estou surfando, quando eu estou surfando, eu posso gritar, chutar e berrar com a onda, que não tem jeito, a onda é muito maior que eu, muito mais forte. Se eu tento brigar contra ela, eu coloco lá toda a minha agressividade, Às vezes, até é preciso, muitas vezes, passar do ponto até nos nossos relacionamentos amorosos, sabe? Uma vez eu trabalhei com um cara que ele faz muitos anos atrás. Eu vou contar alguma coisa que pode chocar alguns aqui, tá? Então, se você não quer ouvir, pode sair da live, não tem problema nenhum. Mas eu trabalhei há muitos anos atrás com um cara que ele foi sempre criado pela mãe, ele ajudava a mãe em tudo e tal. Mas chegou uma hora, ele se apaixonou, teve um relacionamento muito legal e se casou com uma menina. Só que a menina enfrentava ele o tempo inteiro e ele corria, ele ficava quieto e tal. Ele ia acumulando aquilo tudo, ele era muito novo ainda, mas do jeito que ele estava, ele não ia passar muito dos 40 anos antes de ter o primeiro ataque cardíaco, não. Pressão sanguínea, tudo, né? E aí eu comecei a trabalhar essa questão com ele, sabe? Da essência do masculino, de poder se aproximar do pai, que a agressividade, sim, é uma coisa boa de se colocar, de confrontar. E isso tem um espaço para isso no relacionamento amoroso e tal. E aí teve um dia que rolou um arranca-rabo lá na casa dele, e eles brigaram e tal. Ela foi pro quarto e bateu a porta. Ele teve um acesso assim, ele meteu o pé na porta e de repente a porta, ele não só abriu, mas ele fez um buraco na porta. Ela lá dentro, imagina, né? Se tem mulher aqui ouvindo, deve estar apavorada. Mas foi muito interessante, porque essa história ficou tão marcada. Eles continuam casados até hoje. E tem um relacionamento muito legal e muito mais saudável hoje. Sei lá, faz 10 anos isso já que aconteceu. Mas o que naquele momento ele entrou em contato? Ele entrou em contato com a agressividade dele. E que existe sim um lugar para agressividade no relacionamento. Eu não estou dizendo que todo homem precisa derrubar uma porta. Claro. Mas às vezes o cara está tão preso naquele extremo do homem mole, frouxo e conectado com o coração, e preso, não conectado, preso ao coração da mãe, que ele precisa de uma explosão extrema para ter liberado essa força dele. Claro que a menina ficou apavorada no primeiro instante, mas ele nunca machucou ela. Sim. Ele nunca colocou a mão nela, entendeu? Mas precisou de uma atitude muito agressiva e extrema para liberar isso dentro dele. E a partir dali o relacionamento começou a ser muito melhor, ele começou a se colocar muito mais, ele começou a ser um homem masculino. Entendi. E uma forma de colocar um limite também, né? Quando diz respeito a um relacionamento, né? Um limite, porque nessa história é perceptível que estava havendo uma invasão, né, dos limites, um desequilíbrio, né? Às vezes até não uma troca de papéis, mas às vezes até um desrespeito. Às vezes a agressividade ajuda você a impor esse respeito. Uhum. É verdade. Posso complementar? E Paulo, Oi. a gente não se conheceu ainda? Logo. Ontem eu estava dando uma palestra exatamente sobre isso, falando sobre a força do homem, né? E tinha mulher no meio e algumas ficaram meio incomodadas sobre isso de que o pai não é descartável, né? Que faz sentido ter essa conexão. E algumas falaram, não, mas eu consigo passar, eu tomo essa força, eu consigo tomar essa força, essa pujança, essa explosão, eu consigo passar isso para o filho. Que você pode falar sobre a mulher que também toma essa força, porque às vezes a explosão, a vontade, a gana, ela também tem, né?
talvez a gente está falando aqui é que o homem ele se sinta mais confortável pegando isso, tendo que quebrar como você falou aí, do mole para o mais forte. O que você pode falar da mulher também que tem contato com esse tipo de comportamento ou essa postura? Aqui, Paulo, a gente costuma chamar essas mulheres, são mulheres de pinto. Mulheres de? Mulheres pintudas. Ah, é? Pintudas, é. Cara, eu tenho tido a oportunidade de... Eu já trabalhei muito com mulheres também, né? E ainda tenho a oportunidade. No momento eu estou acompanhando um grupo de mulheres em 4 encontros aí sobre o masculino. E eu acho que as mulheres têm trilhado um caminho de autoconhecimento. E quando... Sabe, uma das vantagens de ser psicólogo é que a pessoa não consegue vir muitas vezes para sessões contigo e ficar com máscara durante muito tempo, né? O que eu ouço, o que eu vejo é que as mulheres estão sofrendo muito tendo que assumir esse papel. O que acontece com a mulher que é a pintuda, né, a que tem que ser muito masculina, ela vai perdendo a vida e perdendo o contato com a sua essência, que a própria essência da mulher é o seu feminino. Eu não estou dizendo que as mulheres não podem, não têm acesso ao masculino. Sim, elas têm. Mas no momento que ela tem que se masculinizar demais, por exemplo, porque ela acha que ela tem que suprir a carência paterna e tal, ou aquele bêbado lá no sofá que não presta para nada, né? Ou aquelas mulheres que dizem, lá em casa eu tenho 3 crianças, meus 2 filhos e meu marido, né? Então, o que acontece? Ela acaba assumindo como se pudesse possuir o sagrado masculino e as características masculinas. E nessa força de possuir o masculino, o que acontece? Ela acaba perdendo o contato com a sua essência feminina. E uma mulher masculinizada demais, ela acaba perdendo a sua beleza no sentido não estético apenas, né? A beleza e vitalidade, a sua criatividade, a sua flexibilidade, sedução, tudo aquilo que são as características e a beleza do feminino, né? Ela vai perdendo essa essência. Eu vejo que os filhos acabam crescendo muito confusos numa família assim, numa família de uma mulher pintuda, digamos assim, né? E fora o fato, né, que é pesadíssimo para as mulheres isso. Isso é uma carga, né? Você está assumindo uma carga muito grande. E até que ponto, né, isso vale a pena também? Eu costumo dizer nas minhas palestras e nos cursos que a minha visão a respeito do que é saudável em relação a essas energias masculino e feminino dentro de nós seres humanos é que nós homens tenhamos o masculino bem desenvolvido. E temos o masculino como as características masculinas como o carro-chefe da nossa vida. Né? E assim, quando a gente tem maestria sobre, por exemplo, a agressividade, a ação, a conquista, a aventura, quando a gente tem maestria sobre essas características masculinas, naturalmente o que acontece é a gente acessa também os recursos femininos quando necessário. Sim. E esses recursos, eles aparecem, eles estão em abundância na natureza. Afinal de contas, nós homens temos uma mãe, nós vibramos dentro das frequências femininas durante 9 meses, fizemos parte do corpo da mãe. Fomos criados pela mãe e cercados por mulheres, na maior parte das vezes, nos principais anos da nossa formação. Então não se preocupe, homem. Você tem muito do feminino. Não se preocupe em desenvolver do feminino. Se preocupe em ter maestria sobre as suas características masculinas e desenvolver isso como as suas principais características. Porque o masculino você tem e vai aparecer naturalmente
nos momentos necessários. E o mesmo vale para as mulheres. As mulheres precisam, para serem mulheres bem saudáveis, bem femininas, que carregam essa imagem, esse arquétipo do sagrado feminino, são mulheres que têm as suas características femininas da flexibilidade, da dança, do acolhimento, né? De tudo isso que são as características femininas. Se elas puderem desenvolver isso e ter maestria sobre essas características femininas, a sua força masculina, quando é necessário também, e é necessário para a mulher acessar esses recursos, né? Essas características virão, né? Desde que ela possa ter uma conexão com seu pai, uma conexão com os homens da sua família, uma conexão saudável com eles. Faz sentido isso? Falei demais. Não, faz sentido demais. Faz demais. Nossa, isso eu acho que traz um conforto para todos nós. Tanto homens quanto mulheres, né? Saber disso. Porque hoje a gente vê que é muito polêmico quando você puxa a bandeira mais para um lado masculino, né? Mais machista ou mais feminista. E a gente sabendo que a gente tem essas duas coisas dentro de nós e que a gente pode conviver com isso, é muito bacana. Cada um na sua essência e pegando aquilo que é o recurso que você tem, né? Quando necessário. Exato. Mas fortalecendo e tendo maestria, como você falou aí, na sua essência. Gente, deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Vocês começaram a live... 9h30. O Instagram vai cortar a gente daqui a pouco. Vamos... eu queria agradecer, né? Eu acho que a gente pode fazer outras depois também, né? Tem bastante assunto para a gente explorar aí. Gostaria de agradecer, né, pela participação, participar da gente aí. A gente está... para nós é muito importante que esse movimento cresça aqui, porque para nós esse movimento está sendo importante. Então a gente quer passar isso para frente. A gente acredita que isso é importante para outros homens também, né? Então esse é o nosso grande propósito e objetivo aí. Que bom, que bom. Gente, eu tô agora, eu não tenho as datas aqui, mas eu já estou anunciando ali no Homem Inteiro. Eu vou estar no Paraná, em São Mateus, e estamos vendo aí logo um trabalho aí em Uberlândia, né? Logo a gente vai estar anunciando também. Então é um momento onde a gente pode estar junto, trabalhando essas coisas. O trabalho que eu formatei, ele é principalmente baseado no livro João de Ferro, mas com toda a minha experiência, eu já venho trabalhando com grupos de homens há mais de 15 anos já. Então, eu trago toda essa experiência para dentro do Homem Inteiro, para dentro das reflexões e dos programas. E eu fico muito feliz de estar também, de certa forma, servindo e de alguma forma, estimulando, né, movimentos como o do Homem Integral. Obrigado por ter me convidado para essa live. Vamos fazer outras, né, e vamos disseminar mais um movimento assim. Eu acho que é um movimento diferente do que está acontecendo. Tem muitos movimentos de homens já acontecendo e eu fico muito feliz. Mas eu vejo alguns perigos também, algumas armadilhas em alguns dos movimentos. Não quero fazer nenhuma crítica específica, mas deixar que fique bem claro qual é a nossa perspectiva ao trabalhar aqui juntos. Com certeza. Bom demais. Obrigado mais uma vez. Um abraço para você. Valeu. Valeu, galera. E a gente vai anunciando aí a próxima vez que a gente vai se encontrar para que todos possam participar. Beleza. Show de bola. Obrigado. Bom. Valeu.